Bom dia a todos. Bom dia a todos do Jé Francisco de Assis. Bom dia aos nossos amigos do YouTube. Bom dia ao pessoal aqui do Paulo Talk. Hoje é 13 de fevereiro de 2019, quarta-feira. E vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão, Psicografia de Ivone do Amaral Pereira e Pelo Espírito, de Dr. Bezerra de Menezes, tá bom? Então vamos lá, um beijo a todos, bem-vindos vocês que estão aqui conosco, a Caldo, Dudu, a Fábio, a Dona Edna, a Karine. E vamos lá, eu fiquei a semana passada de recapitular, se vocês lembram, né? A Dona Edna vai lembrar com certeza. Eu fiquei de recapitular um pedacinho de uma leitura que eu já tinha feito. Por quê? Porque tínhamos falado da personalidade de Roberto de Canalejas como espírito, né? E da personalidade de Peri. E seria interessante pegar de novo esse viés, para não ficar vago, tá certo? Então eu vou fazer a leitura e nós vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Então dispunhamos de individualidades da categoria de Peri. Lembrando, viu, gente, que Peri é o índio, tá? Então era Roberto de Canalejas, todo educaçãozinha senhorio, né? Europeu, as últimas encarnações ele tinha essa característica, porque nós mantemos certas características, tá certo? Então não é que a gente muda totalmente ou se anula, a gente mantém algumas características no qual o espírito mais se identifica, enfim. Então Roberto tinha dele e agora Peri mantinha dele como índio, enfim. E vamos observar qual é a característica de Peri, né? A qual, bondosa e incapaz de arbitrariedades, exercia energia militar sempre que necessário. Então, lembra que tinha que ter o perfil do amor e da caridade? Nós tínhamos falado anteriormente, né? Tinha um perfil do amor e da caridade. Era sempre bondoso e incapaz de fazer arbitrariedades. Por que é importante definir isso? Porque se olharmos superficialmente, a gente há de pensar que porque Peri tem uma força X de caráter, ele há de agir com arbitrariedade. Se assim fosse, ele não poderia estar trabalhando com o Dr. Bezerra, não é verdade? Ele estaria trabalhando em um outro viés de pensamento, certo? Ou seja, quantas vezes em nossas conversas eu chego para vocês assim, né, Fabrício? Né, Cal? Eu digo, gente, é o seguinte, como é que a gente quer ajudar em X questão? Como os espíritos inferiores, obsessores, ou como os espíritos superiores? Quando nós fazemos essa pergunta, não significa que é modo de engrandecer a personalidade, né? Não, a gente tem que copiar exemplos, não é verdade? Os espíritos simples, inferiores, eles ajudam também, mas eles ajudam quando estão num critério de obsessão, né? Em que sentido? Por exemplo, ele pode ter uma raiva danada de seu fulano, mas ao mesmo tempo, por simpatia, como aconteceu com Ivone N vezes, por simpatia por Ivone, ele até ajudava em questões A e B. Mas é uma ajuda limitada, unilateral. Um espírito pode ter um grande amor pela sua filha, um espírito desencarnado de mãe, tá? Mas ele é um espírito inferior ainda. E o que é que ele pode acontecer? Ele pode ser partidarista, só da parte da filha. E obsediar o genro. Atacar o genro, criar situações energéticas, porque, não é? Com raiva, que vão criar um incômodo no genro. Então, tá agindo com uma certa ação obsessiva, não é? Não é um assédio, um ataque, assédio, né? Então, pode amar sua filha e ir contra um genro.
Então, é uma ajuda unilateral. Tem uma frase que fala assim, não sei o que, meu pirão primeiro. É Carla que diz essa frase, eu me esqueço. Ou seja, o meu interesse vem em primeiro lugar, né? Os espíritos superiores, não. Os espíritos superiores é assim, ó. Nós vamos ajudar Maria, mas nós vamos ajudar também João. E ao mesmo tempo, Maria, João, André, Pedro, Carlos, Marco, todo mundo tem que ter um fruto de ajuda, colher um fruto nessa ajuda. Então, quando a gente faz a pergunta assim, olha, qual vai ser o nosso posicionamento? Ajuda de obsessor ou ajuda de benfeitor? Porque ajuda que tem uma visão de conjunto dos espíritos que têm entendimento não pode ser, vamos dizer assim, unilateral. Ele tem que ser uma ajuda concreta de bem-estar para todos, tá? Então, o Peri, ele, apesar de ser um espírito ainda em crescimento, com certas características, já trabalhava numa equipe de socorro e, apesar das suas energias espirituais, né, seu comportamento caracterial, ele agia com bondade e era incapaz de arbitrariedade. É muito importante frisar isso, né? O Dudu disse que o ditado como ele, ó, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso mesmo. Então, olha a característica de Peri, né? Exercia a energia militar sempre que necessária. Como antigo chefe de hordas guerreiras da Arábia, que fora em existência remota e mais tarde como cacique da tribo dos Tamoios. Acresce a circunstância de que as entidades obsessoras tão materializadas permanecem dentro da própria inferioridade dos princípios. Tão vinculadas ao mal, se deixam ficar que a fim de servi-las auxiliando-as e se deterem no declive em que se resvalam, nos obrigaremos a desempenhos assistenciais igualmente materializados. Assais grosseiros para um espírito. Tratar com tais vultos será como tratar com homens rudes, inferiores de caráter, embaraçados no apoucamento das paixões e dos preconceitos. Ou seja, adaptar-se-ia o método de socorro educativo ao caráter do indivíduo, não faltando com amor e caridade. Nunca, porque a bandeira é essa, é amor e caridade. Se sai dessa bandeira, tem alguma coisa esquisita aí que não bate, né? Peri era especializado em tarefas tais e possuía métodos particulares, os quais aplicava com eficiência, sempre que necessário. Trazia às suas ordens pequeno pelotão de auxiliares, que, obedecendo-lhes fielmente, tais os milicianos ao seu general, junto dele desempenhavam um concurso valioso de proteção ao próximo, enquanto, assim, agindo em defesa dos mais fracos, reparavam deslizes graves de um passado reencarnatório remoto, como explicamos para trás. Então, vamos lá. No propor-se a ajudar o outro na erraticidade, ou seja, no período de transição antes de reencarnarem, eles se reabilitavam por deslizes graves do passado. Então, naquele contexto de socorro, eles também estavam crescendo, né? Ganhando experiência. Se ganha experiência, sim, também na erraticidade. Se melhora, inclusive se começa a espiar a desencarnação, tá? Na erraticidade também. Quando o indivíduo vai reencarnar, ele traz experiências que ele adquiriu na erraticidade. Então, não significa exatamente que ele vem igualzinho. Ele já vem com aquela experiência, já vem melhoradinho, né? Querendo, ele vem melhoradinho. Dadas que foram ao meu assistente recomendações convenientes, retirei-me para a espiritualidade a fim de melhor me orientar sobre
as atitudes a tentar em benefício das personagens desse drama, que se afigurava a me profundo. Então, assim, tudo isso está acontecendo em menos de 24 horas. Vocês perceberam que a reunião mediúnica ainda não foi feita, né? Isso foi tudo numa noite. Tudo, esses dias todos de estudo que temos feito, ocorreu em uma noite. Nem na noite ainda, porque Dona Ivone ainda não dormiu. Ainda estava no centro espírita, tá bom? Tava na sala lá que ela trabalhava. Então, tudo isso que aconteceu foi em pouquíssimas horas. Se não, 2 horas, né? E aí, Dr. Bezerra foi pro mundo espiritual para poder reavaliar. Saiu do centro espírita, tá? Foi mais alto, vamos dizer assim. Aqui ele botou uma notinha quando ele falou que Peri fazia parte do tribo dos Tamoios. Eu vou ler para vocês, tá? O nome Peri encobre individualidade espiritual indígena que não desejamos identificar, já reencarnada. Ou seja, quando saiu esse livro em 1960, Peri já estava reencarnado. Olha só, tá bom? Então, Peri, nesse inteirinho aqui da história, foi lá do 23, 24. Peri, em 1960, que esse livro eu me esqueci. Em 64, Fábio e Juliana. Em 63, ele já estava reencarnado. Inclusive, o próprio Roberto. Todos os dois já estavam reencarnados nesse período, viu? Sua existência nas matas brasileiras traduz estágio de repouso e esconderijo, necessário para se furtar as continuadas perseguições obsessoras que, como antigo chefe das tribos árabes guerreiras, adquirira com as atrocidades praticadas. Não seria, portanto, espírito primitivo, como também acontecia com muitos outros índios brasileiros e escravos africanos no Brasil. Aí, vocês observem que tudo é um ensinamento, né? Olha lá, a reencarnação de novo na fita. Existem encarnações que são primitivas, tá certo? Ou seja, espíritos simples que passam pelaquela atividade de tribo, enfim, mas para ele não é um sofrimento, porque ele está adquirindo uma prova. Isso com os índios brasileiros, isso em outras tribos, tá certo? Ok. Mas existem outros que já tinham um avançamento intelectual, ou seja, aquela experiência primitiva já tinham feito. Só que por desvios de conduta, eles caem socialmente. Então, um espírito que viveu experiência assim, assado, cozido, temperado, vai lá e por expiação reencarna em tribos assim. Aí ele vai dar exemplos, né? Muitos negros, nos 400 anos de escravidão do Brasil, muitos índios eram espíritos que estavam em período expiatório mesmo. Esconderijo, ele fala no caso do Peri, esconderijo e repouso, né? Porque ele aprontou muito e ele estava ali para espiar, porque é uma humilhação muito profunda, um espírito que já adquiriu em experiência voltar para aquela primitividade. Então ele sofre, porque ele intui, né, que ele já vivenciou situações de conforto, de intelectualidade, bem-estar em geral, e de repente ele se encontra dormindo numa caminha de palha. E choca, né? Choca e sofre. Repouso, mas ao mesmo tempo, Peri, que nada se perde, ajudava no desenvolvimento das próprias tribos, tá? Então ele estava ali no seu trabalho. Ele esteve nas matas brasileiras. Dr. Bezerra não quer dizer que ele continuou nas matas brasileiras, tá? A gente não sabe onde estaria essa encarnação de Peri.
mas essa notinha dele falando de reencarnação, desse retrocesso social do espírito, não evolutivo, social do espírito, é um fator interessante também da gente procurar pesquisar. Ok, voltando à nossa segunda parte, vamos à leitura. Na segunda seria o 5º capítulo da primeira parte. Os métodos para a catequese de obsessores são variados, dependendo de circunstâncias especiais, que se subdividem entre a natureza do caráter de cada um, a especialidade do catequista e múltiplas modalidades do momento. A própria reencarnação é um dos recursos aplicados. Pois existem obsessores tolhidos numa reencarnação para a experiência da catequese, quando, então, todas as facilidades para um aprendizado eficaz das leis do amor e da fraternidade lhes serão apresentadas. Então, assim, muitas vezes, seu fulano, que era obsessor, vai reencarnar por escolha da espiritualidade, ele vai ser educado, tirado da obsessão pela reencarnação. Ou seja, ele se desconecta, né, do alvo da sua raiva, da sua mágoa, se desconecta e vai reencarnar para que ele possa aprender. Então, a catequese dele vai diretamente no plano físico, nas experiências que ele há de adquirir e o destaque que ele vai ter daquela raiva, daquela situação que ele se vê vinculado. Muitos, só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparação e resgates. É só essa frase aqui, ou seja, digamos que Patrícia tenha sido uma grande obsessora. Patrícia é um personagem inventado, viu, gente? Tenha sido uma grande obsessora de falange desse jeito assim, mesmo de atormentar uma pessoa, de criar circunstâncias, um constrangimento muito grande, porque o escândalo tem que vir, mais ai porque eu vinha, por mais que você tenha obsediado com a justificativa de que você estava querendo uma vingança porque devem a você, não significa que você tinha que fazer, né? Deus deixa você livre para fazer até um certo ponto. Porque se aquele vínculo com aquelas pessoas tiver acabado, aquelas pessoas vão para frente e você fica o espírito atrasado ainda pensando no passado. Isso acontece muito, tá? Aí o que é que acontece? Deus, que é infinito de amor e de misericórdia, muitas vezes faz com que nós reencarnemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ganhando experiência num certo campo. Então, aquela dívida que estava lá, eu vou usar números que isso fica muito mais fácil de vocês entenderem o conceito. Aquela questão que você obsediava a turma no 1300, aí você não resolveu aquilo ali, ficou em suspenso, Deus vai, você tem que nascer que você tá demais. Aí faz nascer. Aí você nasce em 1400, ganha experiência X, espia outras coisas, etc e tal. No final do 1400 nasce, morre de leptospirose, peste. Aí nasce de novo, morre criança, nasce de novo no 1400. Aí lá vai. Aí fica um período na erraticidade, dá uma respirada, ganha experiência, faz um cursinho. Um cursinho é bom, né? Nasce no 1500. E lá vai. Nesse período que você vai reencarnando, você vai ganhando mais experiências e pode acontecer que você ganhe mais débitos para outra coisa. Aí, Patrícia reencarna em 1970. Patrícia ganhou muita experiência.
cresceu em intelectualidade, falhou muitas vezes em outras coisas. Mas Patrícia deixou em suspenso aquela bagunça que ela fez no 1300. E chegou a hora de Patrícia dar conta, né? Chegou a hora de Patrícia prestar conta daquela questãozinha que ela deixou lá no 1300. Aí, Patrícia chorou de ranger de dente. Patrícia vai entender a questão no sofrimento. Se ela superou aquela mágoa, ela vai pegar aquilo ali como uma prova e vai, como os cristãos, pro círculo, louvando a Deus, né? Só louvores. Se Patrícia ainda tá com aquela questão do 1300 ligada à injustiça, mas inconsciente, né? Lógico. Mas eu tô enrolada lá, mas é porque tinham me feito aquele negócio tal. É por isso que eu caí naquela. E aí, Patrícia fica se justificando para aquela questão. Ficou suspeita. Aí Patrícia sofre por uma certa rebeldia, né? Porque é uma rebeldia a Deus isso. Ela tá se opondo às leis educativas. Tá se opondo aos métodos educativos. Aí o que Dr. Bezerra diz? Muitos só mais tarde, em encarnações posteriores, estarão em fase de reparação e resgate. Ele fala propositalmente por quê? Porque Leonel, reencarnado contemporaneamente, aprontou que só na Inquisição com os ditos judeus. E chegou a hora dele prestar conta, né? Tinha chegado a hora dele prestar conta. Fora necessário, primeiramente, conceder a esses infelizes trânsfugas de dever possibilidade de sofrer posteriormente em consequência de seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda. Olha só, desejo de emenda. Porque você pode cair, se arrebentar, sofrer, xinga, e pula, e se rebela e tal. Aí mata a gente, aí vai de novo pra radicidade. Aí não, é porque eu errei, porque quando tá no mundo espiritual tudo fica claro, né? Não, porque fica se justificando, reencarna de novo e pinta o 7 de novo. E lá vai, em vez de matar os outros, se mata. E lá vai. Nisso passa 1000 anos. Perdeu nesses 1000 anos? Não. Porque a cada encarnação nós vamos adquirindo inteligência para distinguir o bem do mal, tá? Então, não é perdido, mas nós ficamos, vamos dizer, com aquela visão nossa limitada, olhando para a portinha que fechou, né? Com a porta que fechou, sempre para aquele problema ali. E a mente fica viciosa, a mente fica viciada. Vamos lá. Posteriormente, a consequência... Ok. E o desejo de emenda, porque é importantíssimo desejar emendar-se. Porque, assim, arrepender-se, primeiro passo, e o desejo de reparação. Porque eu posso me arrepender, sim, mas eu posso ficar morrendo de medo de pagar. Ai, não. Ah, quero não. Fico com medo de pagar o que devo. Aí fico nessa ladainha reencarnatória, né? A dona Edna disse ali pra gente. Em uma questão, dá um passo à frente e a outra estaciona. Exatamente. Porque a gente vê uma coisa assim muito linear, como se fosse só aquilo. E não é. Por sinal, viu, dona Edna? Existe uma explicação sobre essas questões muito profundamente em Obras Póstumas, feito por Allan Kardec. Sobre a questão assim, que muitas vezes a gente socialmente evolui muito, faz muito amor, muita bondade, mas no trato doméstico
se retrai ainda, aí fica com aquele, vamos dizer assim, com aquele karma íntimo, familiar. Mas socialmente foi pra frente. Fez muita coisa jóia e tal. Ou fica fechado na bondade limitada familiar e socialmente tem dívidas espirituais, né? Que ainda se enrola. E aí existe uma distinção. Deus é equo, né? Deus tem equidade. Então, avalia exatamente, cresceu aqui, diminuiu, cresceu aqui, estacionou aqui, não diminuiu. Cresceu para aqui, estacionou acolá, e é isso mesmo, né? É como se fizesse um balanço. Um balanço. Na verdade, até os espíritos dizem que quando desencarnamos, nós fazemos balanço. Nossa, fico pensando no meu balanço. Aí eu fico só, meu Deus, deixa eu viver até 103 anos. Pra eu ter tempo. Você vê, né? Correr atrás do balanço. Pra dar tempo, né? Poxa vida. E não tem sossego, né? E não tem como ficar com a cara pra cima. Nossa Senhora. Até que a gente queria ter uma carinha pra cima. Porque assim, a gente olha muito a questão da dor. A gente olha muito a questão da dor, a gente fica muito limitado sem olhar o que tem ao redor. Gente, eu falei isso no italiano hoje. Questão do exercício da gratidão. O exercício da gratidão, que é muito ensinado isso, até em religiões orientais, né, pensamento orientais, é tudo. Porque quando você começa a valorizar tudo que está ao seu redor, tudo que você tem, você começa a ficar escabriado. Eu adoro essa palavra, escabriado. Escabriado é bem baiano. A pessoa começa a ficar escabriada de se lamentar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aí, você tem aquela sua amiga que gosta de ficar reclamando da vida. Aí a pessoa tá lá, não, porque aí fica, lamenta. Aí olha pra varanda da pessoa, a pessoa dá de cara no mar. Que isso? Saiu assim, deu 2 passos, pode andar do ladinho do mar, meio montanha, meio mar. Senhor, né? Vou te dar cocão, hein? Vou te dar cocão. Você tem todas as ocasiões de descer para agradecer, para se elevar. Só a possibilidade de ver o mar, né não? De poder ter olhos para ver o mar. Ter pernas para poder andar. E aí você vai trabalhando. O exercício da gratidão, que sempre está no Livro dos Espíritos, eu não estou me inventando não. Sempre vai existir alguém que está acima de você e abaixo de você. O nosso problema é que a gente olha muito para quem está acima. Porque a gente invejou, ciumento, despeitado. Mas a gente não olha para quem está embaixo. Para que nós possamos ser fraternos, compassionais, né? Gratos. Que é um exercício que a própria espiritualidade tenta o tempo todo nos ensinar, né? E aí, Dr. Bezerra, vamos para frente. Dr. Bezerra diz: fora necessário, ok. Pois assim rezam as leis. Não, me perdi. Vou me achar. Aqui. Fora necessário, primeiramente, conceder a esses infelizes tráfugas do dever possibilidades de sofrer posteriormente a consequência dos seus atos maus, amparados pela resignação, pela esperança e o desejo de emenda, a fim de que seu calvário não se tornasse demasiadamente angustioso e, portanto, contraproducente. Pois assim rezam as leis do amor e da caridade, que tais trabalhos se subordinam. Trata-se, como vemos, de tarefas penosas, complexas, que requerem firmeza de vontade, coragem moral e muito amor à causa por parte da entidade instrutora operante, seja desencarnada ou encarnada. Nossa, então tem entidade instrutora operante encarnada também, viu? Não é só espírito, não. O espírito de você, né, Fábio? O espírito de você tá achando o que desse estudo?
O espírito de você, o que é que avalia do que Dr. Bezerra está nos ensinando? Que numa visão de conjunto do socorro espiritual, existe toda uma organização educativa e que encarnados e desencarnados trabalham em conjunto para o teu bem. Não é para o bem do outro só, é para o teu bem o tempo todo. Aí é no centro espírita que você vai ouvir um conselho, é aquela amiga que foi tomar um café com você improvisamente. Enfim, é todos os cuidados que nós temos. Aí a gente fica com pena de nós mesmos. Reparem bem que ele diz assim, para não ser demasiadamente angustioso, para não ser contraproducente. Por quê? Se a pessoa fica muito fechada, ela não colhe os frutos do próprio sofrimento, que é que vai valer para o trabalho dela de crescimento, né? Então, olha a assistência, tipo assim, ó, você tá sofrendo aqui, meu filho, mas eu arrumei essa criancinha para lhe dar um abraço, né? Você tava sofrendo aqui, meu filho, mas aí você passou no jardim, tava cheio de rosa. Você tá sofrendo aqui, meu filho, mas eu fiz você dar uma passeadinha e olhar ali o mar. Então, assim, tem sempre situações que nos vão trazer consolação. É lá que está o amor de Deus, porque a gente vê só o sofrimento. Nossa, essa encarnação minha, tô ferrado, só vou sofrer mesmo, tô ferrado. Vou me entregar a Deus porque isso é sofrimento. E quem lhe disse que isso é sofrimento? E toda a alegria de acordar, de ter água para tomar banho, de lavar seu cabelo, não conta? E aquele perfume maravilhoso que você vai poder botar, e aquele hidratante, e aquele cuscuz que você vai poder comer, não é? Não é verdade? E aquele dito cinema que você foi com aquela amiga, que você nem imaginava que ia rolar e você foi. Isso não são paliativos do sofrimento, gente? É possível que a gente só consiga ver, ok, eu estou condenado nessa encarnação. Não pode. Porque o tempo todo existem flores brotando na nossa vida, que é o bem que Deus está sorrindo para nós. Então, né, Dona Edna, Karine, Fábio, é a nossa terceira parte do estudo, tá, gente? Então, é toda assistência que nós vamos ter que a gente tem que enxergar e glorificar a Deus. Esse problema vai ser problema X, mas paciência, vou focar naquilo que tem do bom. E isso me consola muito. E eu estava até conversando com a Fábio esses dias, em um dos estudos que a gente estava fazendo juntas, né? Que o Evangelho diz assim, a pessoa sofre voluntariamente. Aí a Fábio, não, mas nem todo mundo sofre voluntariamente. Aí disse assim, porque o sofrimento faz parte do nosso crescimento, né? Mas ser sofredor é diferente de estar sofredor. A gente aprendeu na escola, por exemplo, o verbo ser, o verbo estar. Verbo de transição, verbo de permanência. Tudo. Estou, ou eu sou. Então, estou. E eu falei, olha, eu fiquei com minha cara balançando. Fiquei reflexiva, porque eu olhei lá, tá o Espírito de Verdade, no capítulo 6, falando, eu estou demasiadamente comovido com os vossos sofrimentos. Ele diz, né? Ele diz assim, ao lado, desculpa, gente, ao lado de cada lágrima, não, Deus colocou ao lado de cada lágrima um bálsamo consolador. Eu falei, nossa, nunca tinha visto isso aqui. Nunca tinha dado fé disso. Então significa que se eu chorei 30 lágrimas, tiveram 30 bálsamos consolador. Aí eu parei e falei, nossa, olha a equidade de Deus.
Porque Deus, sendo todo amor, todo justiça, todo bondade, tem lógica, não tem? É porque a gente não vê. Ao lado de cada lágrima tem um bálsamo consolador. Então, olha o equilíbrio. A dona Edna botou ali pra gente. Depende de como vemos, que tudo é sofrimento e não é bem assim. É por causa sempre da reconstrução daquele exercício da gratidão, né? É porque depende do que a gente espera por felicidade. Qual é a nossa expectativa da felicidade, a felicidade do mundo, né? E quando a gente deposita conscientemente a felicidade no mundo espiritual, a real, né? Que é a vitória de si mesmo, as problemáticas do cotidiano, as simples problemáticas, elas passam mais levemente. A gente não fica como criança, porque criança tudo bem. A criança chega pra você e fala, não, porque meu amigo tomou meu lápis e ele quebrou a minha borracha e o mundo está ao redor dela. E o mundo não pode ser só o lápis que foi quebrado com a borracha. Mesmo que o amigo errou. Você não tem só um lápis ou uma borracha. Você tem pés para andar. Você tem... A coisa que mais é gratidão a Deus que eu posso ter é ter a lucidez mental. Poder raciocinar. Enquanto o corpo está doente, mas você ter sua mente lúcida. Olha que maravilha. E a dona Edna, somos felizes e muitas vezes não percebemos que nós temos dificuldades, ok? Que gera sofrimentos, ok? Mas ser sofredor e estar sofredor tem uma diferença, né? A Karine colocou para nós. Temos que ser gratos sempre, mesmo quando achamos que ainda nos falta muito. É porque como a gente pretende mais, a gente não consegue ser grato no pouco. Isso é do ser humano mesmo. E conhecer biografias assim ajuda bastante, né? Então, conhecendo a biografia de São Francisco e observando o porquê que ele agia daquele jeito, né? Compreendendo certas nuances do comportamento dele, aí você fala, nossa, aí você vai entender por que o exemplo de Chico, por exemplo, ficar com um sapato só e dizer assim, não, tá bom esse sapato, ficar com um sapato, feliz de estar com um sapato, vocês entendem? E você entender por que uma pessoa, quando não tem nada, ela é mais feliz. Ninguém entende isso. Com a visão de mundo material, isso é diferente. Isso é difícil de entender. Mas menos você possui, menos você tem apego no mundo. Ou significa, quando você deixa o corpo físico, você só consegue ter ligação de afeto, sentimento. Mas coisa não lhe segura. E isso é um conceito difícil de se entender, muito difícil. A Fábio nos disse. Se não encontrarmos essa felicidade dentro de nós, seremos sempre infelizes buscando as coisas externas. A felicidade é confiança de que está tudo certo. Me ensinou a dona Genoveva, que nem tinha religião, mas tinha fé. E que a tornava serena. A dona Genoveva, viu, pessoal? Vocês que vão escutar o áudio, vou contar para vocês rapidinho. Era uma moça que estava, uma senhora, tá? Numa clínica de tratamento, vamos dizer assim, para câncer, né? Um tratamento assim a mais para câncer. Tá todo mundo fazendo um tipo de tratamento por câncer, quimioterapias, enfim, e eles estavam fazendo aquilo que se chama hoje zonoterapia, né? Era essa clínica. E tava todo mundo no meio da confusão, né, Fábio? E ela ali, com o seu câncer também, serena, e levanta, sem religião nem nada, e fala, eu sei que tá tudo certo. Não sei por quê, mas tá tudo certo.
E o povo xingando, e o povo pulando, uma revolta danada. E ela ali serena, e Fabrícia me conta sempre isso, né? Ela diz todo mundo falando que Deus não é justo, ela dizendo que tá tudo certo, Deus é justo. Que ela não entendia, mas tá tudo certo. Diz que ela ali serena, com o livrinho dela, lendo. Enfim. A dona Edna disse para nós, isto mesmo, quanto mais possuímos, mais tendência para o apego. Infelizmente. Mas funciona assim, né? A alma humana. Então, o Dr. Bezerra nos diz o quanto é difícil, tá? O quanto é difícil a que ele chama catequese, né? Esse envolvimento dos dramas de um sistema obsessivo, né? Porque os obsessores que obsediam os encarnados, os espíritos desencarnados obsediam os espíritos encarnados. Os espíritos encarnados que têm as dívidas deles reencarnatórias e que também se vinculam com esses perseguidores. Os encarnados que tiveram ocasião da encarnação, que poderiam ter acesso a tantas coisas, se modificar e que vacilou com isso. E o trabalho por cima da espiritualidade superior que vamos dizer, que movimenta-se para poder fazer a união desses indivíduos que estão envolvidos. Então não é muito simples, não é complexo. Ele continua aqui. As leis da fraternidade pelas quais se conduzem os obreiros do mundo espiritual estabelecem assistência incansável ao obsessor, no intuito de convencê-lo à reforma de si mesmo. Jamais o violentam, porém. A essa meritória atitude, quando o compreendem, ainda não preparado pela ação fecunda dos remorsos. Existem obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vingança, insolúveis, numa sua etapa reencarnatória, as quais serão incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos exercendo seu jugo sobre a vítima, estendendo mesmo a vida no invisível e invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, até que os sofrimentos excessivos, provenientes de tão ardente luta, bem assim a reflexão e o desejo de emenda, obriguem os litigantes à renúncia do passado pela abnegação do porvir, o que os fará reencarnar unidos pelos laços de parentesco muito próximo. Constantemente, como irmãos consanguíneos e até como pais e filhos e mesmo cônjuges. Cônjuges. Pois é, então assim, existem obsessões que não é que a pessoa vem forçada a deixar de ser obsediada, mas que precisa, vamos dizer, dissolver essas questões dos litigantes, estão brigando entre si. E muitas vezes você quer levar a paz entre eles, mas eles estão se engalfinhando. Eles não querem isso, porque aquele sentimento de ódio nutre uns aos outros. Eu te odeio, você me odeia. Eu te persigo, você me persegue. Eu reencarno, você reencarna. E o pau quebrando, e lá vai. Até que necessita-se vir em um nível de parentesco muito próximo, tá? E muitas vezes como irmãos, ou pais e filhos, ou marido e mulher, tá? É o que ele quer dizer. A fim de que mutuamente se perdoem e se habituem a um convívio pessoal, a uma junção familiar persistente, que, conquanto se apresente como provação e não raro como expiação, acaba por estabelecer vínculos de afetividade indestrutíveis em suas almas. Desaparecidas então completamente as antigas animosidades. Estão vendo? Eu vou dar uma pausa aqui e eu penso que vocês refletiram como eu reflito. Porque os vínculos familiares que vão se repetindo
na sabedoria de Deus, mudando de papéis, né? Mudando de papéis para que nós possamos nos amar. Que nós possamos nos amar. Isso dá brigas que podem começar em vínculos simples sociais, até que necessite vir com vinculação familiar, para que, tendo o convívio mais estreito, possa criar laços de amor. Aí vem pai com filho, mãe com filha, mãe com filho, que isso é tão complexo, pessoal, tão complexo, que nós estamos aí vendo na cotidianidade, no dia a dia nosso, fatores comuns. Como pode existir uma mãe que vive de amor e carinho a um filho, tá? Pode acontecer, por exemplo, essa mãe, ela vive, a mãe X, amor intenso por esses seus filhos. E a mãe Y, que tem altos e baixos. Ela ama quando vê aquela fragilidade infantil, mas devagarzinho vai saindo o caráter, ela tem alternâncias entre ódio e amor. Ela não sabe por que odeia, mas ela tem momentos que ela odeia e fica culpada porque odeia, mas são sentimentos contraditórios. São sentimentos que aí que tá. O conhecimento da reencarnação e o esclarecimento, nós poderíamos conduzir N famílias a se ajustarem, a não pretenderem muito de si, a serem, vamos dizer, indulgentes uns com os outros, porque você chega, por exemplo, hoje no trabalho que nós fazemos, que lidamos com adultos, encontramos o adulto de 40 anos, adulto de 50 anos com raiva de mamãe. Com raiva de mamãe. Mamãe me odeia. Mamãe nunca me amou. Mamãe poderia ter me feito isso e não me fez. Porque eu via meus amigos tinham assim, mamãe não fez. Ou papai. Quer dizer, uma pessoa velha, que a verdade é essa, velha, vinculado a um passado infantil de mágoa, olhando sempre para trás. Então isso é com o pai. Ora, o espiritismo é a luz que esclarece. Da quando nós mordemos a maçã, nós mordemos a maçã do conhecimento, mas nós vamos falar no próximo áudio. Voltando ao nosso quarto áudio, quarta parte. É muita pano para manga esse assunto, porque os dramas familiares é o que é mais corriqueiro para nós, tá certo? Então, quando nós ficamos a barba crescendo, a pessoa de uma idade já madura, porque mamãe não fez isso por mim, tem a dó, né? Eu vou ter que lembrar a música de Legião Urbana, né? Os seus pais são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Os pais também foram filhos um dia e que, pela vez deles, também não tiveram acolhimento, proteção, educação. Que você, vítima da situação, que está se achando coitadinho, foi aquele que botou para arregaçar na pessoa lá na encarnação anterior. Eu queria lhe dizer isso. E que se você está rebelde, está se achando o último dos moicanos, você está precisando rever conceitos. E que numa idade de 40, 50 anos, não dá para você ficar com pena de você. Você tem que sacudir a poeira, tirar o jugo, né, do vitimismo do seu corpo e entender que Deus deu a ocasião de refazer caminhos e que seus pais problemáticos não conseguiram vencer. Eles não conseguiram vencer a mágoa. Eles fraquejaram, foram humanos. E que você, hoje, tem muito mais obrigação de os compreender do que eles a você. Que é um fato. Pode ficar com pena de si. Por quê? Porque a pessoa se vincula congelada no tempo e a encarnação vai passando. A encarnação vai passando. Aí essa mesma pessoa que fica com síndrome de Peter Pan, mamãe nunca me amou,
com 40 anos, com 50 anos, não consegue entrar no seu próprio papel de pai e mãe, porque é sempre adolescente. E aí a bola de neve, né? A bola de neve. E as encarnações vão se repetindo. E lá se vai. Ora, nós estamos em um período do planeta de amadurecimento da nossa consciência que nós temos que correr contra o tempo. Contra o tempo. Então, se você caiu de paraquedas naquela família, seu marido, mas sua sogra, sua cunhada, quem for, é uma pessoa extremamente odiosa, é porque você estava pronto para poder pegar a bola da situação, né? E fazer o seu gol. E saber administrar essa aí, que é a oportunidade que Deus está lhe dando. Não dá para ficar, ó vida, ó azar, a pessoa não me compreende. Não dá mais. Mundo de regeneração, hashtag mundo de regeneração, eu tô te esperando. Então, o mundo de regeneração não vai vir para ninguém de paraquedas, né? Eu, quando tinha 20 anos, né? Sou espírita desde sempre, né? Então, li os livros dos espíritos e falei, nossa, o mundo vai se transformar, que legal! Mas tava pensando que o mundo ia se transformar e eu ia estar no vácuo, né? Da transformação do planeta. Eu já fiz 41 e o negócio tá aí. Passaram-se 21 anos e eu que não venho suar a camisa, não. Fica aí esperando que eu vou no vácuo da turma que trabalhou. É não, tá? Então, nós vamos nos repetir, nós vamos ter nosso pai e nossa mãe problemática, nós vamos ter nossos irmãozinhos problemáticos e que muitas vezes eles vão sofrer choro e ranger de dente. A gente vai observar o sofrimento deles, nós vamos sofrer porque é um mecanismo da lei de fraternidade de Deus, certo? Porque a gente tem que se comover e no que a gente se comove, a gente, né? Mexe sentimentos e corre atrás de resolver, mas hashtag mundo de regeneração, nós te queremos, né? Não dá para ficar. Por quê? Porque a gente tem trazido obsessões familiares, nós vivemos nelas, né? Atenção. E que a gente não consegue sair dessa bola de neve ou desse labirinto de espelhos por causa de que mamãe não me amou, papai não me amou, porque eu fui sozinho, porque todo mundo é difícil. Porque... Gente, não quer dizer que não é verdade, a pessoa é difícil mesmo. Isso é real, isso pode, mamãe não amou mesmo, papai não amou mesmo, a turma é difícil. Às vezes parece que a gente caiu de paraquedas e fala, meu Deus do céu, um repousozinho em Júpiter não, né? É verdadeiro. A turma é difícil. Mas dentro do labirinto de espelho, a gente é difícil também. Talvez a gente é o menos difícil, tá bom? Por quê? Porque o nosso menos difícil significa que a gente já sabe se conectar com Deus, a gente já tem a voz da consciência que grita, aí a gente fica, nossa, olha o que eu tô fazendo de novo, aí a gente corre hora, a gente vai lá pedir uma desculpa, a gente já vai dar uma tapeadinha, mandar uma mensagem de amor, enfim. Mas não dá pra ficar o vida ao azar, a vida tá difícil. Porque hashtag mundo de regeneração, nós te queremos, ó, demorar, tá? Eu tava com esperança de, nos meus 103 anos, perceber uma situação melhor nesse planeta. E nós contamos uns com os outros. Então, sobre essas reencarnações continuadas, eu queria trazer um pedacinho para vocês do... Deixa eu ver se vocês adivinham. Vamos lá. Eu queria trazer para vocês o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nadar de braçada. Vai nadar de para fechar o nosso estudo, que é o item 8.
parentela corpórea e parentela espiritual. É uma mensagem bastante grande, então eu vou ler alguns trechos da mesma mensagem. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do filho. Apenas lhe fornece um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, a auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Mais adiante, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje ver a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de desejos de vingança não saciados. Mas é permitido que alguns dentre eles, mais adiantados do que outros, entrevejam uma partícula da verdade. Reconhecem, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus, só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem o coração tomado de ódio. Mais adiante. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se cumprirdes fielmente. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão ao seu aperfeiçoamento e ao seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada mãe e a cada pai: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por vossa culpa, tereis como castigo vê-los entre os espíritos sofredores, quando depende de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, torturados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação,
no qual o cercareis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com seu amor. A tarefa não é tão difícil quanto podereis imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante pode desempenhá-la, e o Espiritismo vem facilitar o seu desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Deus não dá provas superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? É a esses que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará um dia em que o culpado se cansa de sofrer e de que seu orgulho é finalmente abatido. Deus, então, abre os braços paternais ao filho pródigo e que se lança aos seus pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre o indício de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Essa é uma reflexão para que a gente possa trazer cada frase dessa que eu li para vocês do Evangelho para o nosso cotidiano. As nossas provas são enormes, as nossas dores são grandes e nós não negamos. Mas a bondade de Deus é sempre infinita. E mais nós nos curvemos a Ele, a sua bondade, mas nós venhamos a diminuir o nosso egoísmo, aumentando o nosso altruísmo, diminuindo o nosso orgulho, cedendo-nos a Ele, mas encontraremos a possibilidade de sofrer na felicidade, porque é possível. Porque se assim não fosse, os grandes mártires não morriam louvando a Deus. Concluo esse estudo com uma prece. Deus, Pai nosso e do mundo espiritual, o Senhor é aqui conosco, em cada coração, em cada ambiente. Não existe distinção para o teu amor. Daqueles que se encontram fora da matéria, nós que estamos aqui. O teu amor nos cobre. Ensina-nos, Senhor, a poder admitir isso, a observar isso e a ceder a nossa vida. Que nós possamos compreender que mais nos preocupamos com os outros, mais sentimos as energias do amor que nos envolve. Quanto mais nós saímos de nós, mais o eu divino encontra a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a tirar de nós a venda do orgulho, aproximando o nosso coração do teu. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.